Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton e eu quero aqui fazer um comentário sobre um texto bíblico. E o tema é: esse texto se aplica a você? Porque tem vários textos bíblicos que as pessoas atribuem a eles uma aplicação geral, quando na verdade eles têm uma aplicação específica. O que eu quero dizer? Não são textos que se aplicam a qualquer pessoa. Não são textos que se aplicam só porque a pessoa é crente, só porque a pessoa é legal. Não. São textos que se dirigem a um grupo muito específico de pessoas. Então, muitas vezes, e há vários exemplos assim, que a gente usa textos, digamos assim, fora do seu contexto, tá? Sabe, por exemplo, né? Depois eu vou fazer um comentário melhor, mas quando a gente diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Muitas vezes você vê pessoas falando assim: ah, não, vai na fé porque a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem? Não, não. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então o texto não está falando para qualquer pessoa. O texto está falando para um grupo específico de pessoas. Mas hoje eu quero falar aqui do Salmo 103, que tem um texto também muito conhecido, muito bonito, tá bem? Que diz lá, eu vou ler o texto todo, do 8 ao 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para se irar e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. O texto está falando de todo mundo. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não retribui as pessoas de acordo com as suas transgressões. Esse texto está falando assim? Não. O texto está falando de um grupo específico de pessoas. Olha só o versículo 11. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto o céu se eleva acima da terra, como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós? Não. O texto não está falando de nós. O texto está falando daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus. Em relação àqueles que temem a Deus, Deus se compadece deles como um pai se compadece dos seus filhos. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Esse texto pode ser aplicado a qualquer pessoa? Não. Tá? Deus é compassivo e misericordioso, demora para se irar e grande em amor, não acusará perpetuamente, não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas transgressões, afasta de nós. O texto está falando para todo mundo? Não. O texto está falando daqueles que o temem. O texto repete isso 3 vezes. Lá no versículo 17, fora do texto que eu li, vai falar: mas o amor do Senhor para com os que o temem. Oi, amorzinho, tá? O amor do Senhor para com os que o temem. Então, esse texto se aplica a você? Sim, se você é um daqueles que temem a Deus. O versículo 18 vai explicar, vai dar a resposta para aquela pergunta: tá, mas o que quer dizer temer a Deus? O verso 18 vai dizer assim: para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. O que é temer a Deus? É você estar todo o tempo atento à vontade dele, atento às ordens dele, e a sua principal preocupação na vida é obedecê-lo. Você sabe que a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é obedecer a Deus. Eu temo a ele, eu estou atento. Sabe, é quando ele fala, eu calo a minha boca e presto atenção. Quando ele chega, eu me levanto e fico em reverência. Eu temo a Deus. Eu sei que tudo que vem dele é importante. É muito importante para mim, tá bem? Então, esse texto maravilhoso, Salmo 103, eu li aqui do 8 ao 14, se aplica a mim? A resposta é sim, se você teme a Deus. Se você não teme, o texto
não se aplica a você. Eu espero que sim, que se aplique, que seja o seu caso. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais.